Josué capítulo 14. Antes da gente começar, alguns avisos rápidos, né? Nós tivemos ontem aqui nosso curso de evangelização, segunda aula, amém? Alguns irmãos estiveram conosco, 4 irmãos estiveram conosco. Nós queremos ver você que não veio na próxima aula conosco também, amém? Se você deseja ganhar almas para Jesus, se você quer se preparar para isso, não perca a aula e venha. Com certeza Deus vai te capacitar, vai te dar ferramentas para você ganhar almas para Jesus. Amém, queridos? Semana que vem, terça-feira, não tem aula, que é uma semana sim, uma semana não. Então, na próxima semana, a gente volta de novo com as aulas do nosso curso de evangelização. Amanhã, nós temos a reunião do GECEL, na casa do presbítero Adenilton e da irmã Janice, 19h30. Você também é convidado a estar conosco ali no GECEL, para estar participando, aprendendo e compartilhando com os irmãos ali em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, 19h30, sempre o nosso GECEL ali na casa do irmão Adenilton. Vamos ler juntos aí? Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14. Vamos lá? Todo mundo está comigo? Amém. Então, leiamos. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Irmãos, só para você ter uma ideia, esse Arba aí, que era filho de Enaque, eles eram gigantes, eles eram pessoas descendentes dos gigantes. Então essa terra de Hebrom era uma terra repleta de gigantes. Continuando aí, capítulo 15, do versículo 13 em diante. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. E Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins. Quando você lê Enaquins, você sabe que é quem? São os gigantes. Grava isso aí. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, lá de Hebrom, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Então Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Amém, querido? Você pode se sentar. Glória a Deus por isso. Depois você coloca, por favor, essa coisa para mim ali, cantinho. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra hoje, que tem por tema: quem disse que eu não posso? Amém? Diga comigo, quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Alguém já disse para você que você está velho demais para fazer alguma coisa? Já? Então, como a nossa igreja, né? Uma igreja de maioria da terceira idade, melhor idade, 60 a mais, eu queria compartilhar essa palavra focada em vocês. Vocês vão entender por quê. E o título dessa mensagem é exatamente esse: quem disse que eu não posso? Talvez você, chegando nessa idade, 60, 70, 80, alguns aqui também estão quase chegando nos 90, ou não? Sim ou não? Sim. Se Deus quiser, vão chegar, amém? E vão chegar nos 100, amém? Amém. Tem que dar glória a Deus aí, amém? Amém. Talvez você possa estar olhando para você mesmo e dizendo assim: ah, mas eu não consigo, eu já estou velho, mas eu não posso, eu já estou velho. Ah, não dá para mim isso aí, eu já estou velho. E nós vamos ver uma história de um velho aqui hoje.
E esse velho, ele não olhou para si mesmo como um velho. Ele não se viu como alguém que não conseguia, que não podia, que não tinha capacidade. Ele não olhou para si mesmo como alguém incapaz, como alguém que ainda não podia realizar mais os seus sonhos porque já tinha passado o tempo. Não. Ele olhou para si mesmo de uma forma diferente. Em primeiro lugar, Caleb creu nas palavras do homem de Deus. Amém, queridos? Leia comigo aí de novo, Josué, capítulo 14, versículo 6. O que está escrito aí? Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. E Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia, e eu tinha, quantos anos que ele tinha? Quantos anos que ele tinha? Quantos anos, irmãos? Ele tinha 40 anos, ele recebeu uma mensagem, recebeu uma profecia, recebeu uma palavra de Moisés com 40 anos, servo do Senhor, que me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Agora, como você vê, ele está conversando com quem? Ele está conversando com Josué, lembrando a palavra que ele recebeu de Moisés. E agora ele diz: agora, como você vê, Josué, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. E hoje estou com 85 anos. Quantos anos Caleb tinha? 85. Quantos anos Caleb tinha? 85. Quantos anos, irmãos? 85. Oh, glória a Deus! Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Caleb está com 85 anos, 45 anos esperando a promessa. E ele diz: continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Amém, queridos? Amém. Então, como eu falei aqui no primeiro ponto, Caleb creu nas promessas de Deus. Caleb, Josué e mais 10 foram para ser espias na terra prometida. Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo, e eles foram conhecer a terra prometida. Chegaram lá, viram o quê? Viram uma terra maravilhosa, uma terra frutífera, uma terra cheia de coisas boas. Só que havia grandes cidades com muralhas gigantes, haviam pessoas gigantes, e eles falam assim: olha, nós diante deles somos como gafanhotos. Ou seja, os caras são uns brutamontes gigantes lá. Como é que a gente vai ganhar com esse povo? E aí, dos 12 espias, 10 falaram o quê? Impossível, não tem como a gente entrar naquela terra, não tem como a gente conquistar essa terra, não tem como. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer aqui, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto. Será que não havia cova suficiente no Egito para a gente morrer lá e ser enterrado lá? Por que Deus trouxe a gente para cá? Mas Josué e Caleb, só 2 dos 12, eles falaram: não, Senhor, se Deus falou que era para a gente vir para cá, é porque Ele vai nos dar a promessa. Se Ele disse que Ele iria nos dar essa terra, Ele vai nos dar essa terra. Se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, e nós vamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu. E como eles foram os 2 únicos que falaram isso, Moisés declarou para eles: a terra que vocês pisaram será de vocês. A terra que vocês colocaram os pés, vocês herdarão, os seus descendentes também herdarão essa terra. E Caleb, ele permaneceu, irmãos, 45 anos crendo naquela promessa, 45 anos caminhando em cima dessa promessa, 45 anos não desistindo
da promessa. Ele ainda não tinha alcançado a promessa, ele ainda não tinha conquistado aquela terra, ele ainda não tinha aquela terra como sua posse, nem posse dos seus filhos, mas ele continuava crendo. Ele disse: eu continuei perseverando naquilo que Deus falou comigo. Eu tinha 40 anos quando recebi a palavra, eu estou com 85 agora, eu não esqueci da promessa que Deus me deu. Amém? Ele creu na promessa. Ele falou para Josué: você sabe, Josué, a palavra que Moisés me deu lá, o servo de Deus, eu criei naquela palavra, eu tomei posse daquela palavra. Chegou o tempo agora de eu ver aquela palavra se cumprir. Chegou o tempo. Ele reivindicou a promessa. Versículo 12, ele falou para Josué: Josué, agora você precisa me liberar. Você precisa me permitir eu ir lá, porque eu vou lá e vou tomar aquela terra, porque aquela terra foi prometida a mim. Deus me prometeu aquela terra, eu vou lá. Imagina um homem de 85 anos, irmãos, subir numa montanha. Hebrom era uma cidade alta, cheia de gigante. Só tinha três gerações diferentes de gigante lá. Os filhos de Cesar, de Talmai e do outro aqui, que eu já esqueci o nome. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Vamos ver lá. Tinha o... ajuda aí quem achar aí. Quem tinha o... Cesar, Aimã e Talmai. Tinha 3 grupos de gigantes diferentes lá no Hebrom. Os descendentes de Cesar, de Talmai e de Aimã. Tudo descendente de gigante. Caleb falou assim: não tenho medo de gigante, não. Vamos embora. 85 anos. Reuniu os filhos, reuniu os parentelos lá, reuniu o grupo dele e falou assim: vamos embora conquistar aquela cidade. Ele reivindicou a promessa dele. Ele falou assim: Deus me deu uma promessa, eu não vou morrer sem ver essa promessa se cumprir, não. Eu não vou morrer sem ver a promessa de Deus se realizar na minha vida, não. Eu quero a minha promessa. Eu estou velho, mas não estou morto. Eu quero a minha promessa. Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, cumpra. Chegou a hora de cumprir, Senhor. Ele reivindicou a promessa. Ele foi até Josué e falou assim: olha, eu quero a minha promessa, Josué. Não se esquece de mim, não. Estou aqui ainda. Estou aqui e estou forte. Me libera. Segundo, ele não perdeu a fé em 45 anos. 45 anos não são 45 dias, não são 45 meses, não são 4 anos, não são 20 anos, são 45 anos. Irmãos, eu tenho 37, eu nem cheguei nos 45 ainda. Imagina você ficar seria a minha vida inteira mais um tanto esperando uma promessa. É uma vida inteira esperando uma promessa. Sabe o que é isso? Tem gente que está esperando uma promessa há 10 anos e já está desanimado, já está perdendo a fé, né? Tem gente que está esperando há 15, já está desanimado. Ah, não aguento mais, já cansei de orar, já cansei de fazer campanha, já não aguento mais, nem acredito mais. Ele não perdeu a fé em 45 anos. Ele disse: eu continuo crendo, eu continuo esperando, eu continuo perseverando. A palavra que Deus me deu vai se cumprir. Amém, queridos? Ele permaneceu crendo, ele manteve a fé, e ele engravidou do seu sonho. Amém, queridos? Amém. Ele engravidou do seu sonho. Quando a mulher está grávida, ela não está com o bebê nas mãos ainda. O bebê ainda não está aqui, mas ela já trata como se ele já existisse. Não é verdade? Ela fala: meu bebê, né? Ela já pensa na roupinha que o bebê vai usar. Ela já imagina o quartinho do bebê. Ela já imagina o nome do bebê. Ela fica fazendo planos para o bebê. Ai, como é que vai ser assim? Como é que vai ser assado e tal? Ela já fica pensando em tudo. Por quê? Porque ela engravidou do sonho dela. Ela está gestando o seu sonho. E quando você crê na promessa, persevera na promessa, você precisa engravidar o seu sonho. Você precisa começar a olhar, já imaginar. Você precisa começar a pensar na sua mente que você já está lá com a promessa realizada na sua vida. Você já está lá com o bebê no colo, você já está lá com o nominho dele, você já sabe a roupinha dele, você está vendo o quartinho dele, você está vendo você passeando com ele na rua, né, no carrinho de bebê. Por quê? A mulher, quando está gestante, ela faz isso. Isso foi o que Caleb fez. Ele sonhou com aquele lugar, ele projetou ele naquele lugar, ele projetou a descendência dele naquele lugar. Ele falou: eu não vou morrer sem ver essa promessa.
Porque eu estou grávido dessa promessa. Tem que nascer. O filho tem que nascer. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Você já começa a imaginar, você já consegue imaginar a promessa sendo realizada na sua vida? Você já consegue ver os planos e sonhos de Deus realizados na sua vida? Você consegue olhar no futuro e falar assim: olha, eu estou vendo aqui o meu sonho realizado, eu estou vendo aqui a promessa realizada, eu estou vendo aqui a bênção conquistada, eu estou vendo, eu consigo enxergar, eu consigo olhar e ver. Você tem que fazer isso. Segundo, irmãos, ele perseverou. Versículo 8 diz: eu perseverei em seguir ao Senhor. 45 anos perseverando e lutando pelo que era dos outros, esperando para conquistar o que era dele. Sabe o que é isso? Se você não entende o contexto que está acontecendo aqui, eu vou explicar para você. O povo de Israel está saindo do Egito e está indo para a terra prometida. E aí Moisés tem a revelação de Deus e começa a dividir entre as tribos. A terra aqui seria de responsabilidade, seria de patrimônio, de doação de Deus a cada tribo. Então Moisés enxergou no mapa ali toda aquela área gigantesca de Canaã, subiu no monte, olhou aquilo ali e Deus falou com ele: separa a terra assim, assim, assado. Então eles fizeram um mapa. E ali Moisés separou a terra. A terra de tal lugar é da tribo de Zebulon. A terra de tal lugar é da tribo de Gade. A terra de tal lugar é de Naphtali. Aqui é de Efraim. Aqui é de Judá. Aqui é de Simeão. Aqui. E ele foi separando. E ele escreveu tudinho. E ele falou assim: essa terra é de vocês. Só que a terra não tinha sido conquistada ainda. Entendeu? E agora Moisés falou: agora vocês vão lá e vão conquistar. E aí você começa a ver o que eles vão fazendo. Eles vão guerreando de cidade em cidade, de lugar em lugar, guerreando e conquistando, guerreando e conquistando. E o que acontecia? As tribos todas iam juntos para conquistar aquela terra. Conquistava aquela terra, colocava aquela tribo instaurada ali, e os homens continuavam indo para conquistar outra terra, para poder colocar outra tribo no seu lugar, até que terminasse todas as tribos de estarem colocadas no seu devido lugar. Então, Caleb, ele permaneceu 45 anos, lutando, guerreando pela terra dos outros, guerreando pela possessão dos seus irmãos, guerreando para ajudar os seus irmãos a ter a sua terra. E 45 anos depois, ele ainda não tinha conseguido a terra dele. Apesar de passar 45 anos lutando pelos outros, lutando pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes. Sabe o que é isso? Você passar 45 anos vendo as outras pessoas recebendo o que Deus prometeu para elas e você não. Passar 45 anos vendo os outros sendo abençoados e você não. Passar 45 anos vendo os outros sendo promovidos e você não. E os outros sendo curados e você não. Ele passou 45 anos vendo cada um recebendo a sua porção, cada um recebendo a sua terra. E ele não tinha recebido a dele ainda. Mas ele não desistiu. Ele não desanimou. Ele perseverou. Ele disse: eu perseverei no Senhor. Eu perseverei no Senhor. Está disposto a perseverar? Está disposto a não desanimar? Está disposto a permanecer fiel? Amém? Terceiro, ele tinha uma visão otimista de si mesmo e não se deixava intimidar pelo desafio. Ele tinha uma visão otimista de si mesmo. Ele olha para ele e fala: olha, desde o tempo que eu recebi a promessa, lá já é 40, agora eu estou com 85, mas ó, estou forte ainda, eu ainda estou tímido ainda posso guerrear, ainda posso viajar, ainda posso fazer o que eu fazia com 40, eu não estou acabado não. Ele tem uma visão otimista acerca de si mesmo. Ele tem uma visão positiva acerca de si mesmo. Ele não olha para si mesmo como um coitadinho de mim. Estou com 85 anos, não consegui fazer o que eu tinha que fazer, não consegui construir minha casa própria, e agora? Né? Não, ele não olha para si mesmo como um coitado. Ele não olha para si mesmo como um fraco. Ele não olha para si mesmo como alguém que não alcançou o sonho. Não, ele diz assim: eu continuo forte, eu continuo disposto. Eu estou disposto a guerrear ainda. Eu estou disposto a lutar ainda. Se precisar viajar, eu viajo ainda. Estou com
com 85, mas eu estou enxuto. Estou com 85, mas estou com disposição. Não vou desistir. Ah, mas tem gigante lá, ô Caleb. Você não sabe que tem gigante lá? O Josué ficou até meio preocupado, né? Ele falou assim: não tem problema não, vou enfrentar o gigante sem problema. Vou mandar aquele gigante correr de lá. Então, você precisa ter uma visão otimista acerca de si mesmo. Uma visão positiva acerca de si mesmo. Amém, queridos? Amém. Eu me lembro quando eu morava no Haiti, há uns 10 anos atrás, por aí. Eu trabalhava na prefeitura com projetos de música para a terceira idade, para crianças e adolescentes. Tinha um coral da terceira idade da prefeitura de Baiti, cheguei a ter 120 idosos no meu coral na cidade lá de Baiti. E dentre aqueles idosos que a gente tinha ali, tinha um senhor que também ajudava no projeto, e ele dava aulas de alfabetização para os idosos lá que não sabiam ler, que não sabiam muito bem ler, escrever, fazer conta. Ele dava aula para essas pessoas. Só que ele também era um idoso. O seu Emílio, ele fez faculdade, foi para a faculdade fazer direito com 60 anos. E ele terminou a faculdade de direito. Então, com 60 anos, ele não olhou para ele mesmo e pensou assim: já vou me aposentar daqui a pouco, o que eu vou fazer agora, né? Não vou fazer nada, vou ficar em casa só assistindo televisão, né? Com a perna pro ar. Não, ele pensou assim: eu tinha um sonho que talvez por algum motivo na minha vida eu não consegui realizar esse sonho. Ficou lá atrás, mas agora eu ainda tenho uma condição, ainda tenho força, ainda tenho ânimo, eu vou correr atrás do meu sonho. E ele foi para a faculdade com 60. E ele terminou depois da faculdade. E ele fez a OAB, ele se tornou um advogado. E hoje ele é um advogado. E com 60 e poucos anos, 66, 67, ele estava lá dando aula de alfabetização para os outros idosos que não aprenderam a ler e escrever na vida, durante a vida dele. Ele estava agora aprendendo lá com ele, que era também um idoso, mas que tinha uma visão otimista de si mesmo, que tinha uma visão positiva de si mesmo, que acreditava que ainda era possível sonhar, que ainda era possível pensar em coisas grandes, mesmo sendo idoso. Amém, queridos? Caleb, ele tinha uma visão otimista. Ele conseguia pensar positivo. Ele conseguia pensar que ele ainda tinha condições de alcançar o seu sonho. Amém? Como eu disse lá no começo, né? Qual é o tema dessa mensagem? Quem disse que eu não posso? Amém? Lembra disso? Quem disse que eu não posso? Em quarto lugar, ele estava disposto a lutar, mesmo no fim da vida, para conquistar os seus sonhos. 85 anos, disposto a lutar com gigantes. Ele estava disposto a lutar. Às vezes, para conquistar o nosso sonho, você vai ter que lutar. Não é verdade? Você está disposto a lutar? Você tem medo de embate. Você tem medo de entrar na luta. Você tem medo, né, de confrontar as dificuldades. Deus deu a promessa. Moisés separou as terras, mas eles ainda tinham que conquistar as terras. Deus já tinha dado, o direito já era deles. Deus já tinha dito: a terra é de vocês. Mas Deus não tirou os inimigos de lá. Deus falou assim: vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que entrar lá, vocês vão ter que lutar. E eles estavam dispostos a lutar. Caleb estava disposto a lutar. Caleb estava entendendo que ele precisava arregaçar as mangas e correr atrás do seu sonho. Tem muita coisa na nossa vida que não vai vir a nós de mão beijada, que não vai vir a nós, né, de graça. Vai ter que ter um esforço, vai ter que ter uma luta, vai ter que ter, né, uma jornada. Você tem que perseguir isso, você tem que buscar isso, você tem que se colocar na disposição de lutar pelo seu sonho. Amém, queridos? Quem está entendendo aí diz amém? Amém. 85 anos, mas está disposto a lutar. Mas o gigante é grande, e não é só uma, são 3. E tem a galera deles também. Os filhos, parentes, os outros servos deles lá, estão tudo lá. Não, eu estou disposto a lutar. Vou encarar mais essa. O que eu tenho a perder? Eu já estou com 85, meu irmão. Né? Se eu ganhar, é lucro. Se eu perder, já estou no final da vida mesmo, qual o problema? Já vivi bastante, né? Já lutei bastante, muita coisa. Ele foi lá encarar o gigante e saiu vitorioso. Amém, queridos? Amém. Saiu vitorioso. Então, não se subestime.
Não se subestime. Esteja disposto a lutar pelos seus sonhos. Esteja disposto a lutar por aquilo que Deus te prometeu. Nós temos um outro exemplo também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das missionárias de maior sucesso ministerial da nossa igreja. Missionária Conselita. Missionária Conselita com 65 anos. Ela resolve ir para a África para começar a igreja metodista brasileira lá na África. Com 65 anos. Ninguém queria apoiar ela. Ninguém queria aprovar esse projeto. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Com 65 anos. Ela foi para a África sozinha. Lá ela começou um trabalho. Lá ela começou um trabalho com crianças, que depois se espalhou para se tornar um trabalho com mulheres, que daqui a pouco começou a se tornar um trabalho com a família toda. Hoje nós temos mais de 10 igrejas lá em Moçambique, fruto do trabalho dela. Hoje nós temos mais de 2.200 wesleyanos em Moçambique, todos frutos do trabalho dessa senhora, que com 65 anos saiu daqui do Brasil para ir para Moçambique pregar o Evangelho. Então, quando você tem um sonho, quando você tem uma promessa de Deus, você precisa arregaçar as mangas e lutar. Você precisa correr atrás do seu sonho. Você precisa se esforçar. Você precisa se colocar à disposição. E Deus vai te ajudar. Amém? Deus vai estar contigo. Por último, irmãos, também Caleb também sabia reconhecer suas incapacidades. Caleb também sabia pedir ajuda. No capítulo 15, versículo 16 e 17, diz que Caleb foi com o grupo dele, com o exército dele, e ele conseguiu destruir, vencer aqueles gigantes. E eles tiraram aqueles gigantes dali. Só que ainda faltou uma cidade. E aquela cidade provavelmente era mais fortificada, tinha mais poderio bélico do que o lugar onde tinha os gigantes. Eu não sei se também era uma cidade de gigantes, porque o texto não deixa claro. Mas era também naquela região de Hebron. Possivelmente era uma cidade de gigantes também. Mas se não fosse, era uma cidade que era muito complicada de ser conquistada. Então Caleb foi e conseguiu conquistar a maior parte ali de Hebron. E faltou essa cidade chamada Debir. E aí ele viu que ele não tinha mais força para conseguir conquistar aquela cidade. E aí ele fez um desafio. Ele disse: eu ainda preciso conquistar aquela cidade de Debir. E eu vou desafiar vocês. Quem de vocês se levantar e for lá e conquistar aquela cidade, eu vou dar a minha filha em casamento para você. Então, naquele momento se levanta um jovem chamado Otiniel. Ele fala: eu vou lá conquistar aquela cidade. E ele reuniu a galera dele. E eles foram lá conquistar a cidade. E Otiniel se tornou então um genro de Caleb, porque Caleb deu a filha dele como esposa de Otiniel. Não tenha vergonha de reconhecer suas fraquezas e saiba que ninguém chega longe sem a ajuda de outras pessoas. Vai ter coisas, quando a gente começa a caminhar em direção dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das promessas de Deus para nós, vai ter coisas que você vai conseguir fazer sozinho, vai ter coisas que você vai alcançar sozinho, vai ter coisas que você vai conseguir vencer sozinho. Mas vão ter coisas que você sozinho não vai alcançar. Você vai precisar pedir ajuda. Isso eu não tenho que ter vergonha de pedir ajuda. Isso eu não sei, alguém sabe, pode te ajudar. Isso eu não posso, alguém pode te ajudar. E você precisa pedir ajuda. Caleb não teve orgulho de dizer assim: agora eu já conquistei esses gigantes aqui, já destruí eles, e eu não vou conquistar aquela cidade ali. Eu vou lá. Não, ele não foi orgulhoso. Ele falou assim: eu estou cansado agora, o negócio foi pesado, a coisa foi difícil, foi árdua, a batalha foi dura, não dá mais, vamos ter que descansar um pouco, vamos ter que parar. Ele pediu ajuda: eu preciso de alguém aí, eu preciso de ajuda, alguém tem que se levantar e tem que ir lá destruir aquele povo lá, porque não pode deixar resquício, não pode deixar, porque senão eles vão crescer mais, daqui a pouco estão destruindo a gente aqui. E alguém se levantou para ajudar, e foi lá e ajudou Caleb. Ele concluiu o projeto, ele concluiu o sonho, ele concluiu a visão, ele conquistou a promessa. Às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Deus vai levantar Arões,
porque Moisés não conseguia fazer o projeto sozinho, o trabalho sozinho. Deus falou: não tem problema, eu enviando Arão para te ajudar. E o Arão, né, foi auxiliador de Moisés. Josué não fez o trabalho sozinho, Deus colocou Caleb do lado dele. Josué assumiu depois de Moisés, mas Caleb ajudou. E quantas vezes a gente vê na Bíblia, né? Pessoas ali que foram levantadas por Deus para fazer grandes coisas, e às vezes sempre tinha ali um ajudante, né? Sempre tinha alguém ali do lado, né? Elias tinha um Eliseu, não é verdade? E assim você vai ver. Talvez o que falta para você, para você conquistar o seu sonho, para você ver a promessa se realizando, é você pedir ajuda. Falar assim: ó, isso aqui eu não estou conseguindo, tem alguém aí que pode me ajudar? Ó, isso aqui eu preciso fazer isso, mas ainda não cheguei lá. Tem alguém aí que pode me ajudar? Tem alguém aí que pode me dar um auxílio, que pode me dar uma visão, uma luz, que pode me esclarecer alguma coisa que eu não estou sabendo? Deus vai levantar alguém para te ajudar. Amém? Amém. Se a promessa é de Deus, Ele vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Amém? Mas a promessa vai se cumprir. Para a gente encerrar, querido, você pode ficar de pé. Talvez alguém diga para você: ah, mas você já está no fim da vida, vai sonhar com mais o quê? Diga para ele: quem disse que eu não posso? Quem disse que eu já sou velho? Quem disse que eu já passei do tempo? Caleb conquistou a promessa com 85. Eu nem cheguei no 85 ainda, então está em tempo. Não é verdade? Moisés começou o ministério com 80. Já parou para pensar nisso? Que Moisés começou o ministério com 80? Moisés fugiu do Egito com 40. Com 40, ele quis conquistar a promessa pela força do braço. Vou libertar o judeu. Como? Matou lá um soldado lá dos egípcios lá, né? E o que aconteceu? O faraó quis matar ele. Ele falou: não, vamos ter que matar ele. Como é que pode um negócio desse? E ele saiu fugido do Egito. Ele ficou quantos anos fugido? 40 anos. 40 anos fugido, caminhando no deserto lá, achou uma esposa, se casou, teve filhos, ficou lá cuidando das ovelhas lá do sogro dele. 40 anos. E quando ele fez 80 anos, Deus aparece para Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, volta lá no Egito, de onde você fugiu lá, que você vai libertar meu povo. Volta lá, eu tenho uma promessa para se cumprir na sua vida. Volta lá, que você vai libertar o meu povo, vai levar eles para a terra prometida. 80 anos. Ele começou o ministério com 80 anos, terminou o ministério com 120. 40 anos de ministério. Tem muita gente que nem chegou no 80 e já está pensando em parar, né? Deus tem muita coisa para você fazer ainda. Deus ainda tem muitos sonhos para realizar na sua vida. Deus ainda tem muitos projetos para realizar na sua vida. Deus ainda tem muitas promessas para cumprir na sua vida. Não desista. Não desista. Não olhe para trás. Não desanime. Não pense que o sonho acabou. Não pense que a vida acabou. Não, a vida não acabou não. Amém? Só acaba quando Deus diz basta. Enquanto Deus não botou um ponto final, acredite. Persevere. Lute. Reivindique o seu sonho. Reivindique sua promessa. Caleb foi até Josué e falou: olha, eu tenho uma promessa e eu quero a minha promessa. Me libera, Josué. Deixa eu ir lá, Josué. Deixa eu ir lá que eu vou conquistar aquela terra. E Josué falou: então vai, está liberado. E ele foi e conquistou a promessa. Amém? Se alguém olhar para você e falar assim: você já é muito velho, você não vai fazer isso. Assim, quem disse que eu não posso? Se Deus é comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Creia no Senhor, confie nele, entregue suas promessas a Deus. Creia que Ele vai fazer muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Ele vai fazer. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor, aqui nós estamos na Tua presença. Aqui nós estamos, Senhor, crendo
que o Senhor tem coisas grandes para o seu povo, crendo que o Senhor não desistiu de nós, crendo que suas promessas se cumprirão em nossas vidas, crendo que o Senhor fará coisas maiores ainda do que já vimos até aqui, Senhor. Crendo, Senhor, que por mais que possa parecer que o tempo já se foi, que não há mais tempo para que coisas se cumpram, que coisas novas se cumprem em nossas vidas, nós não podemos acreditar nisso, porque enquanto o Senhor não disse não, a promessa vai se cumprir. Enquanto o Senhor não der basta, ainda há esperança. Nós cremos nas suas promessas. Senhor, aviva os nossos sonhos. Aviva, Senhor, os projetos que estão enterrados, Senhor. Aviva, Pai, reaviva as promessas que foram esquecidas, Senhor. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os velhos terão sonhos. Aleluia. Você ainda consegue sonhar? O Senhor tem promessa de sonhos para aqueles que já estão na fase de maturidade, para aqueles que já passaram por 60. Deus tem sonhos para vocês aqui. Que os sonhos de Deus se cumpram na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, na vida da família de vocês, no ministério de vocês, em nome de Jesus. Que os sonhos de Deus, que os planos de Deus se cumpram, em nome de Jesus. Pai Santo, aviva a fé dos teus filhos, renova a fé dos teus filhos, fortalece a fé dos teus filhos, dê a eles perseverança, Senhor, em nome de Jesus. Dê a eles força para lutar. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão assim. Vamos impetrar a bênção, que você possa ir para a sua casa abençoado, em nome de Jesus. Senhor, leva o teu povo em paz aos seus lares, que eles tenham um final de semana de bênção, cheio da tua presença, da tua graça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, e sobre vós permaneçam desde agora para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Amém, queridos? Vamos dizer lá, bem forte, estenda a sua mão para cá e profetize em nome de Jesus. Vamos lá? 2022, uma nova igreja para um novo tempo. 2022, uma nova igreja para um novo tempo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Cumprimento seu irmão na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada aí, em nome de Jesus. Não esquece que domingo tem Santa Ceia, 18 horas, e que você não esqueça, amém?